Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Você que está aí no YouTube, como é que você tá? Você não está só aí no YouTube. Você que está aí no podcast Cola na Videira, os devocionais vão ficar gravados no podcast também, tá? Você que está por aí, um beijo no seu coração. A fé se aprende. E eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Quem está chegando aqui no Instagram, um beijo no coração de cada um. Bom dia, bom domingo a todos, a todas. Eu tenho no final deste devocional eu quero passar um recado para vocês importante aqui no Cola na Videira, tá? Então vamos junto até o final também. No finalzinho aí eu tenho um recado aí para você que participa todos os dias dos devocionais. A gente vai ter uma mudança e eu vou compartilhar com vocês aqui no final deste devocional. Amém? Então, a fé é uma escolha. Todos que estão chegando aqui, todas as mulheres e homens, dispara o dedinho no coração, porque Jujuba, Flávia, Juju Correale, a Dia, a Aninha, a Gleide, a Rafa Tavares, a Lu Garrido, a Cíntia Santiago, nós estamos construindo juntos essa família. Essa fé não faz sentido a gente viver sozinho. Essa fé não faz sentido a gente não compartilhar, sabe? Então, vamos junto, colado na videira. Ninguém é melhor do que ninguém nessa sala. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Cristo, de Jesus. Amém? Então, feche seus olhos se você puder, por favor. Feche seus olhos. Feche os seus olhos. Paizinho, como é bom estar aqui mais uma vez reunidos em família. E você preparou esse encontro. O Senhor preparou essa mensagem que será compartilhada aqui. Pai, da mesma forma que você queimou no meu coração desde ontem nessa palavra, que o Senhor possa queimar em todos os corações chamas de amor, renovação de pensamentos. Pai, que o Senhor possa entregar novos pensamentos para cada mulher e cada homem dessa sala. Novos pensamentos para esta semana que vai começar. Novos pensamentos para este domingo. Que todas as almas que estejam aqui sejam aquietadas pela palavra de Deus. Então, Jesus, o meu pedido é que eu não fale por linguagem minha, por linguagem persuasiva, mas que tudo que for falado aqui seja guiado pelo seu Espírito, por você, Jesus. E que todos dessa sala possam sair daqui com a consciência da fé ativada no poder que há no teu nome, Jesus. Senhor, se você quiser responder, responda as dúvidas dessa sala. Se o Senhor quiser curar, cura, Jesus. Esse ambiente é seu. Se o Senhor quiser fazer o sobrenatural acontecer na vida de alguém dessa sala, por favor, esse ambiente é seu. Nós somos apenas vasos de barro, pequenos, mas nós somos teus, Jesus. Amém, amém. E eu não sei o que você precisa, mas o que eu sei é, Deus tem uma palavra para ser liberada direto dele para a sua vida e para a sua família. Amém? Então abra sua Bíblia, por favor. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 a 19. Versículo 12. Lucas, capítulo 17, versículo 12. Não, vamos do 11. Lucas 17, 11 a 19. Por favor, se alguém puder anotar aí. Gente, dispara o dedinho aí no coração, encaminha para alguém esta live. A fé se aprende, a fé é uma escolha e você está escolhendo ativar a fé. A fé é uma mudança de estado. A fé eu não tenho, a fé eu uso. E uso quando eu ativo esse estado de espírito. Um estado que traz satisfação. Um estado que traz consciência. Um estado que traz felicidade incondicional. Felicidade que
sim, nós carregamos, mas que faz a gente, por exemplo, em situações de dor, de luto, chorar. Há tempo de chorar, há tempo de rir. Mas a felicidade é algo muito maior, é algo muito mais profundo. E eu creio que Deus vai falar com você. Para que você se mova essa semana de uma forma diferente. Amém? É o seguinte. Deixa eu anotar aqui. Eu tenho um recadinho para dar para todas as famílias, principalmente vocês que entram todo dia nos devocionais. Tem uma mudança para essa semana. E eu quero compartilhar essa mudança no final. Olha os homens aí. Ué, já acabou o encontro? Ou você tá no encontro, Rinaldo? Os homens Rinaldo, Paulo e Odelei estão no encontro com Deus. Ana Márcia, um beijo no seu coração. Vou responder sua mensagem, mas eu vi lá, tá? E Bruna não viu ainda, vou mostrar pra ela depois de terminar. Tá bom? Gratidão. De todo o coração. Diz assim a palavra: a cura dos 10 leprosos. Jesus passava de caminho para Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram. Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresente-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram purificados. Aleluia. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em voz alta e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então, Jesus perguntou. Jesus amava fazer pergunta. Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E ele lhe disse: levante-se e vá. A sua fé salvou você. Mas anota isso, porque você vai sair daqui entendendo o que é se salvou você. O que é essa frase de Jesus dizendo: a sua fé salvou você. Nós vamos mergulhar muito profundamente nessa palavra. A sua fé salvou você. Porque tudo o que aconteceu nessa história é o que acontece na nossa vida em 2021. Na época da Apple, da Amazon, da Tesla. Na época da tecnologia, irmão. Não mudou nada, é a mesma coisa. A vida continua do mesmo jeitinho. E Deus continua sendo Deus. Ele está no mesmo lugar, Ele nunca mudou. E Ele quer te entregar algo novo hoje. Porque talvez você esteja como esses 10 leprosos. O que era leproso? Era uma doença. Primeiro que Jesus ele estava indo para Jerusalém, como a gente leu aqui. E ele estava passando entre duas regiões, uma chamada Samaria e a outra Galileia. Jesus ele não faz diferença entre povos. Existia uma grande diferença entre judeus e samaritanos. Judeus moravam na Galileia, por exemplo. Nessa região da Galileia era Israel, era judeus. Samaria era uma outra região e eram os samaritanos. Judeu não falava com o samaritano e samaritano não se achava digno de conversar com o judeu. Eles eram vistos como para os judeus como cães, povos que não valem nada. E aí Jesus ele vem e ele integra isso, ou ele deseja integrar isso. Jesus não faz diferença entre pessoas. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Agora, às vezes a gente acha que a gente tá tão enfurnado num problema que a gente acha que só eu tô passando por aquele problema, ou que eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu tô aqui para te dizer, Deus me entregou uma palavra, você vai ver o que você vai receber aqui. Deus não esqueceu de você.
A sua família pode ter esquecido de você, seus amigos, seu trabalho, seu pai, sua mãe. Você pode ter esquecido de você. Você pode ter abandonado você. Vivendo aí no piloto automático ou vivendo triste, vivendo leproso, leprosa. Mas Jesus já entra nessa live para te dizer: eu não esqueci de você. Eu não esqueço de você. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele nos conhece desde antes do ventre da nossa mãe. Então Ele não tem como conhecer, não tem como Deus esquecer de mim. Se a Bíblia diz que Ele nos conhece desde antes do ventre da nossa mãe, como é que Ele vai esquecer? Agora, por que a gente vive se comportando de uma maneira como se Deus estivesse esquecido de mim? Porque normalmente, ou quase sempre, a gente procura se relacionar com esse Deus para mudança de circunstância e não por mudança de visão. Anota aí. Uma coisa é eu usar a fé para mudar alguma circunstância e a outra coisa é usar a fé para mudar a minha visão. E esses 10, um beijo Kelly, um beijo Renatinho, um beijo Poli, Carol Masso, esses 10 estavam com uma situação muito pesada, eles estavam leprosos. Leprosos, deixa eu te dizer, na linguagem de hoje, eles eram tristes, depressivos, isolados, excluídos, moravam num lugar onde eles não podiam se relacionar com ninguém que não fosse leprosos, eles eram obrigados a ficar isolados. Você imagina você passar a vida isolado, ou anos da sua vida isolado, muito mais do que a pandemia, muito mais do que o isolamento da pandemia, muito maior o tempo. Eles não podiam se relacionar com ninguém, porque a lepra passava, era contaminosa, eles não podiam tocar em nada, eles eram rejeitados, irmão. E muitos dos leprosos se tornavam leprosos sem ser culpado de ser leproso. Mas Deus quer começar que você tire essa cabeça sua de procurar sempre culpado. E tentar entender ou buscar ver para todo problema, anota isso, escute isso. Para todo problema, para toda situação difícil que acontece na nossa vida, só existe um caminho. O caminho de ver essa situação como uma oportunidade de transformação pessoal. Essa é a fé. E é uma transformação pessoal para sermos como Jesus. Sermos mais parecidos como Jesus. Porque, deixa eu te dizer, talvez não te contaram. Ou talvez você já ouviu e você esqueceu. Para pensar, como é que estão seus comportamentos? A Bíblia diz um propósito único, só existe um propósito para o ser humano. Ser imagem de Jesus. Esse é o que nós cremos. É isso que o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, nos ensinou. Todo o ser humano, Deus tem um propósito para todo ser humano e o propósito é o mesmo. Ó. Ser imagem de Jesus. Ser parecido de Jesus. Então, esses 10 leprosos, eles tinham uma oportunidade nesse exato momento. Imagina você, nós 10, sabendo que Jesus estava passando pela região, ele estava entrando na aldeia. Eu tenho duas formas de olhar. Eu tenho a forma de olhar, nós somos desgraçados, ou eu tenho como olhar para Jesus e buscar uma solução nele. Agora, essa solução você pode buscar para mudar a circunstância, ou seja, eu não quero ser mais leproso, eu quero ir até Jesus. Eu quero começar a ler a Bíblia, eu quero começar a orar, eu quero ir numa igreja para mudar uma situação da minha vida, uma circunstância. E Deus também quer mudar essa sua circunstância. Então vamos trazer para a realidade aqui. Deus também quer mudar a circunstância. E esses 10 leprosos, eles tiveram fé para ir até Jesus. Eles tiveram que passar por cima de medo, de vaidade, de orgulho, de qualquer sentimento que impediria ele de ir até, qualquer pessimismo. Não adianta ir até uma pessoa. Primeiro porque a gente não pode. Nós somos leprosos. Você acha que eles não falaram isso? Você acha que não houve questionamento? Nós não podemos ir até Jesus, a este homem Jesus. Não, mas o cara parece que ele cura, ele pode curar a gente. Ele pode mudar essa nossa circunstância. Ele pode mudar essa nossa situação. Vamos até ele.
E aí eu creio que depois de muita conversa eles foram, os 10 juntos. E quando você vai junto com mais pessoas, é melhor do que você ir sozinho. É ou não é? Por isso que é importante a gente estar aqui. E eles foram. Então assim, eles tiveram fé para ir até Jesus. E reconheciam. Tanto é que a Bíblia diz, ó. O que eles falaram? Eles reconheciam Jesus como mestre. Ele reconhecia Jesus como misericordioso, como um homem de compaixão, porque eles disseram, Jesus. Na verdade, eles gritaram de longe, porque não podiam chegar tão perto. Se chegasse perto de Jesus, chegaria perto de várias outras pessoas e poderia passar a lepra. Uma situação muito pesada. E eles gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Então, eles não foram... eu queria que vocês entendessem que eles acreditavam em Deus. E que eles usaram a fé para se mover até Jesus. Mas tudo era, a história mostrou, para a mudança da circunstância apenas. Ou seja, resolver um problema. Só que... E na hora que eles chegam até lá, eles ficam surpresos, porque eu não sei se você percebeu no versículo 14, Jesus ele não disse, me conta sua história, Jesus não fez pergunta neste momento, Jesus simplesmente abriu a boca e falou, vão e apresente-se aos sacerdotes, apresente-se aos médicos. Naquela época, para você ser curado da lepra, precisava ter o relatório final ali de alta médica pelos sacerdotes da época. Na linguagem de hoje é como se fosse para os médicos. Então Jesus ele não perdeu tempo. Jesus ele simplesmente viu a fé deles, viu que eles tiveram fé para ir até Jesus, eles se moveram, eles andaram, eles foram até, gritaram, passaram por cima de todas as crenças limitantes que eles tinham como leprosos e reconheciam que Jesus tinha o poder de curar. E aí Jesus ele simplesmente fala, vão e apresente-se aos médicos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aconteceu que indo eles foram purificados. Antes de chegar nos médicos, eles já foram curados, purificados. Mas apenas um percebeu a essência da parada. Então eles tiveram fé. Talvez seja você no dia a dia e você pode mudar isso hoje. Você pode mudar isso. Talvez seja você no dia a dia. Acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita que Ele pode todas as coisas. Eles tiveram fé para ir até Jesus, mas também tiveram fé para confiar na palavra que Jesus disse, vão e apresente-se aos médicos. Eles tiveram fé também para ir até os médicos, sem Jesus ter encostado a mão neles. Eles tiveram fé, eles tinham fé, eles usaram a fé. Mas teve um que usou a fé diferente. E é sobre isso, é para isso que Deus me trouxe até aqui. Um deles percebeu que já estava curado e voltou dando glória a Deus em voz alta. E este cara, como você leu junto comigo aí, ele era samaritano. No momento que eu estava meditando nessa palavra, Deus, ele colocou o seguinte para mim. Se a gente for ver aqui, eu até vou fazer um post aqui. Por que você se relaciona com Deus? Por que você se relaciona com Jesus? Não precisa nem responder no chat, mas se quiser responder, responde. Mas faça essa avaliação. Por que você se relaciona com Cristo? Ninguém vai colocar arma na sua cabeça, nem dar tapa na sua cara. E nem te julgar. Jesus não julgou os 10. Desses 10, 9 se relacionou com Jesus para mudar a circunstância. E um se relacionou com Jesus para ter uma mudança de visão. Ele entendeu que Jesus era muito mais do que um curandeiro. Ele entendeu que o segredo da fé é se relacionar com Jesus. Por isso que ele voltou. Ele poderia ter ido embora. Ele decidiu voltar. Mas entendam isso.
Essa fé é um relacionamento com Jesus. Essa fé que a gente ensina aqui no Cola na Videira, que Deus faz questão de nos ensinar, é um relacionamento com Jesus. Um relacionamento de noivado. Um relacionamento que é dia após dia. E a cada dia que a gente passa junto, uma fé de intimidade ela começa a ser gerada. Mas você pode ter a fé para mudar uma circunstância, seu casamento, suas finanças, a cura de uma doença, um milagre de alguém que está entubado, uma cura emocional. Tudo isso é parte do que essa fé te oferece. Mas tem uma coisa, e é esta coisa que vai te sustentar até o fim dos tempos. Que é você entender e eu entender de uma vez por todas de que a fé é um relacionamento com Jesus. Um relacionamento não para entender Ele, porque tem momentos da nossa vida, eu já me deparei, e é isso também que Ele me trouxe até aqui para dizer, que a gente fica tentando entender tudo, querendo entender Deus. Aí eu escutei um dia um rabino falar o seguinte: rapaz, o dia que você tentar entender Deus, você está igualando a Ele. O rabino falou assim: o dia que você tentar se igualar a Deus, o dia que você querer entender Deus, o Criador, você está querendo se igualar a Ele. Você está querendo ser Deus. E na hora o Espírito Santo falou assim: ô Bruno, eu não te chamo para se relacionar comigo, para me entender. Eu te chamo para você confiar em mim. Para você aprender a confiar. Para você aprender a ser amado. E para você aprender a me amar. É para isso. Anota aí. A fé, anota aí. Eu não me relaciono, eu vou postar desse jeito. Eu me relaciono com Deus não para entender. É uma decisão sua. A decisão minha é: eu me relaciono com Deus não para entender, mas para aprender. Aprender. Nós precisamos aprender a confiar, a amar Ele e ser amado por Ele. Deixa eu dizer agora outra coisa para vocês. Vocês pegaram ou não? Desses 10 leprosos que a gente leu aqui, apenas um entendeu que o segredo era voltar e se relacionar com Jesus. E os outros 9 foram tocar a vida deles, ué. Eles só tiveram fé para ir até Jesus e depois para ir até os médicos, acreditando na palavra de Jesus. E Jesus, quando Ele libera uma palavra, a cura acontece, a resposta acontece, mudança de ambiente acontece. Jesus simplesmente falou: vão e apresentem seus sacerdotes. Naquele momento que Jesus abriu a boca, a cura chegou. Mas um foi despertado para a fé. Um dos 10. Eu quero mais do que mudança de circunstância, Jesus. Eu creio que esse ele viu o poder do verbo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz: o verbo encarnou. O verbo encarnou? Sabe o que é isso? O verbo se fez carne. Que verbo, Bruno? Deus se fez carne. Deus agiu desta maneira para nos salvar, para trazer a gente de volta para os braços dele. Foi uma decisão de Deus. O Joãozinho, que andou com Jesus, ele escreveu isso: o verbo habitou entre nós. O verbo se tornou carne. Você sabe o que significa isso? Para pensar. Se a gente for ver o que é verbo, verbo é uma ação. Por exemplo, essa caneca que eu tomei café, ó. Transformação da SBE. Um beijo para toda a SBE. Termina com o quê? Ação. Oração termina com ação. Toda mudança precisa ter ação. Mas em se tratar de vida mesmo, na essência, a ação que Deus quer que você tome não é sozinho, é junto com Ele. Então Deus, há 2000 anos, Ele decidiu agir dessa maneira. Eu vou encarnar. Eu vou me transformar humano. Eu vou mandar meu único filho, Jesus,
para ensinar eles de que o segredo é olhar para mim, Jesus, me ver, aprender a confiar, a ser amado e a amar. Isso blinda eu e você de todo e qualquer problema. Todo. Então, se eu fosse você, qual que é o conselho que a gente passaria aqui, que a gente passa para você aqui hoje? Que você tivesse uma conversa sincera com Jesus hoje e falasse para ele: eu não quero olhar mais para as circunstâncias ruins, que eu sei que o Senhor vai resolver, e eu não quero colocar expectativa apenas em o Senhor ver, em o Senhor fazer as mudanças de circunstâncias da minha vida, para eu ir lá e testemunhar. Tem que testemunhar. A gente vai compartilhar um testemunho com vocês no devocional presencial. Mas esse testemunho que Deus quer tanto de nós, ele é mais profundo, não é só de mudança de circunstância externa, é de resgate de alma. Por isso que Jesus, a Bíblia diz que Jesus é o nosso advogado. Ele não precisa de advogado, ele é o nosso advogado. Mas ele quer que a gente seja testemunha dele. Jesus entregou uma mensagem, o Evangelho é uma boa mensagem. Significa boa mensagem. Essa mensagem é para ser vivida, testemunhada. Eu só testemunho o Evangelho se eu tiver uma transformação de dentro para fora. Testemunhar o Evangelho não é eu falar assim: olha, Deus me deu um emprego. Claro, isso é um testemunho. Deus me deu saúde, Deus me deu alguma coisa, Deus curou da lepra. Isso é um testemunho. Mas o testemunho que Jesus quer que eu e você, que a gente dê, é o que apenas um desses 10 viveu. Transformação pessoal. Ser uma cópia do próprio Cristo, guiado pelo Espírito Santo. Vocês conseguem ouvir isso, gente? Você percebe que isso é muito poderoso? Você consegue... Como é que você recebe isso? Você recebe isso com alegria? Porque é o seguinte, eu escrevi no meu devocional, eu falei assim: gente, eu não tinha essa certeza, mas quando eu tive essa certeza de que Deus me ama, tudo mudou. Tudo muda. Quando você tem a certeza de que Deus te ama, quando você tem a certeza que o Verbo encarnou, quando você consegue ter a certeza do poder que há nisso, é um poder de ser amado, é um poder, não é místico, não é um poder de fazer estrondo no céu, não, o poder que Deus quer que você enxerga não é um poder da cura da lepra, é o poder confiar nele. Tem desses 10, 9 experimentou o poder da cura, mas um decidiu experimentar outro poder. Um poder muito mais profundo, um poder no nível de alma, irmão. Os outros experimentaram um poder no nível físico, mas um deles decidiu experimentar o poder na alma. Um poder confiar em Deus. Poder confiar em Deus. Poder ser amado por Deus. Poder amar a Deus. E aí sim, todas as coisas são acrescentadas. Aí sabe o que acontece quando isso vira na sua mente, quando isso vira no seu coração? Você começa a ter anseio. Eu estava falando isso ontem com a minha mãe. Você começa a ter anseio novamente pela eternidade, para voltar para aquele lugar que o ser humano se perdeu. A Nova Jerusalém, irmão, o paraíso existe. Só para te falar. No livro de Eclesiastes, Salomão escreveu: Deus colocou no coração do ser humano a eternidade. Mas talvez, diante de toda a história de dor da sua vida, diante de falta de informação, diante de falta de leitura bíblica, diante de falta de oração, de falta de intimidade, você nem sabe o que é a eternidade. Mas esse homem que foi curado por Jesus na lepra, apenas um, voltou para começar a enxergar a eternidade. Ele voltou para começar a se prostrar aos pés de Jesus e falar: Jesus, eis-me aqui. Eu quero poder confiar em você, Jesus. Jesus, eu quero poder ser amado por você, Jesus. Jesus, eu quero poder confiar em você, em amar você, Jesus, sobre todas as coisas. E aí quando você fala isso para Jesus, Jesus ele diz: e eu quero mais ainda, porque eu me fiz carne. Eu sou desde antes.
Eu sempre existi. O Verbo encarnou, filho. Aqui, ô filho, o Verbo encarnou. Levante-se e vá. A sua fé salvou você. Os outros, a sua fé curou você. Mas este viveu outra parada. A sua fé salvou você. Curou, foi, mas isso é muito secundário. Isso é muito pequeno. Salvação significa, de novo, o ser humano receber no coração o desejo da eternidade. Ontem eu coloquei nos stories, talvez muitos não entenderam, mas pela fé eu coloquei. Chegou o momento de você e eu, todo dia, elevar os nossos pensamentos, colocar os nossos pensamentos na eternidade. E apenas um consegue fazer isso dentro de você. Jesus. Eu não tiro esse poder dele. Nem tento tirar. Ele me faz. Agora eu sou testemunha disso, irmão. Eu não estou comunicando uma mensagem. Eu estou vivendo essa mensagem de Cristo. E o convite é que você viva essa semana. Que você viva esta semana. Eu decido colocar os meus pensamentos na eternidade. Eu decido colocar os meus pensamentos nos braços de Jesus. Eu peço para Ele, Jesus, coloca os seus pensamentos em mim. Eu decido confiar em Deus. Por isso que Jesus, ele disse, vocês não vão ficar sozinhos. Eu já fiz o trampo, eu já entreguei o projeto que eu precisava entregar. Mas não fiquem tristes. Ele falou isso para os discípulos que estavam muito tristes. Eu vou entregar para vocês um poder que vai descer do alto. O nome dele é Consolador. O nome dele é Espírito Santo, professor de todas as coisas. Esse Espírito Santo vai colocar dentro de vocês o desejo, o concreto. Eu posso confiar em Deus. Eu posso ser amado por Deus. Eu posso amar a Deus. Eu posso me relacionar com Deus. Você percebe que essa fé é uma mudança de visão mesmo, de enxergar a vida de uma outra maneira, de encontrar esse estado de felicidade que o próprio Paulo disse, ei, a felicidade está em ver a eternidade. Salomão, antes de Jesus também, o segredo da felicidade é você ver a eternidade, é você ter o desejo, o coração entregue para a eternidade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso faz, sim, com que sua vida seja muito mais leve. Isso faz, sim, com que a sua vida seja assim, eu vejo um problema, eu vejo uma situação que eu não gostaria que tivesse acontecendo, peraí, existe uma oportunidade de transformação pessoal para eu ser mais parecido com Jesus. Não é culpa de ninguém o problema que você está passando. É só uma situação em que Deus quer te ensinar, nesta situação, o poder que há em confiar nele, em ser amado por ele e amar a ele. Imagina você ser amado de forma visceral, de forma assim, incontestável, inabalável por Deus. Isso vai fazer com que você passe por qualquer tipo de turbulência, qualquer pandemia, qualquer situação ruim. Vocês entenderam? Deus só me trouxe aqui para isso. Para que pessoas possam ser despertadas para esta fé. Então, Jesus, está entregue. O segredo não é eu falar aqui. O segredo é o seu Espírito Santo. É o seu Espírito fluir nessa live da forma mais improvável possível. Atingindo pessoas que moram em Cururipe. Beijo no seu coração, Kelly. Atingindo pessoas que moram em Manaus, atingindo pessoas que moram em São Paulo, em BH, no Rio Grande do Sul, atingindo famílias neste domingo. E é um atingir aonde o próprio Deus desceu na terra e olhou para nós. Ei, vocês podem confiar em mim. Vocês podem ser amados por mim. Vocês podem me amar. Nós podemos se relacionar em direção
a eternidade. E isso pode e vai causar em todos dessa sala, em nome de Jesus, algo novo essa semana. E esse algo novo não é nada externo, é interno. O meu estado é de felicidade. É um estado de espírito blindado. Eu sou feliz. Você tem que abrir sua boca agora, se você está sentindo isso, e dizer: eu sou feliz, colado na videira. Porque Ele me ensina a confiar nele. Ele me ensina a amar Ele. Ele me ama. Isso muda caminhos neurais, isso muda crença, isso muda jeito de viver, isso muda tudo, de dentro para fora. Então recebe isso aí em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou desligar aqui, eu vou fazer então esse post. Se você puder direcionar para o máximo, eu vou dar um recado. Se você puder direcionar o máximo possível, dar o check, de comentar o que Deus falou com você nessa mensagem de hoje. O Cola na Videira chega mais longe através de você, tá? Porque a gente não consegue fazer isso sozinho. Eu vou subir o post agora, o post já tá pronto, tá bom? Só um recado, olha, a gente tem uma mudança. Deus está levando eu e minha esposa para uma nova estação. Tá? Deus está me levando para uma nova estação. E a partir de amanhã, o devocional ao vivo, as lives, vão ser às 7h07 da manhã. Tá? Às 7h07 da manhã. Então, vocês sabem que eu e Bruna, a gente, né, tá recebendo a Betina. Muitas coisas têm mudado na nossa vida. Muitas coisas têm mudado. E Deus está me levando para um novo desafio. Um desafio, eu vou trabalhar numa startup e aí o horário nosso vai mudar totalmente, tá? Hoje eu e Bruna, a gente é sócio de uma empresa, mas neste momento Bruna vai cuidar de Betina nos primeiros meses, vai dar toda a atenção ali, ela vai ser mãe ali da Betina e aí Deus está me levando para um lugar, trabalhar numa startup, um desafio muito legal, um desafio que é bênção do Senhor. Deus abriu uma porta lá, é um novo lugar. Essa fé nos lança para movimento o tempo todo, essa fé não nos deixa, os homens de fé nunca ficaram parados em nenhum lugar. Essa fé é estar nos braços de Deus, e Deus ama e Deus precisa que a gente se movimente. E aí muitas coisas é Ele que faz e a gente só confia. Então, a gente está indo trabalhar numa startup. E aí por isso o devocional ele vai ser às 7h07 da manhã. Talvez você é novo por aqui, você pensa que o Bruno só vive do Cola na Videira. Eu gostaria, quem sabe um dia, mas nunca foi assim desde o início, né? Eu tenho meu trabalho junto com a Bruna, a gente é dono de uma empresa de desenvolvimento humano. Eu trabalhei quase 15 anos no mundo corporativo, fiz uma transição de carreira e virei sócio da Bruna. Mas nesse momento, Deus nos lançou agora para um outro desafio. E a gente só quer fazer a vontade dele. Amém? E não há nada mais glorioso e poderoso do que isso. Isso inclusive faz parte de um testemunho que a gente quer contar para vocês, que teve todo um agir de Deus. A gente vai contar para vocês no devocional presencial que vai ter aqui em São Paulo. Já tá lotado, o pessoal vai vir de Duque de Caxias, não é? Vai vir o pessoal de Duque de Caxias, se Deus quiser, Renatinha, Frida, talvez André Goulart também. Juju, eu vou te ligar, Juju. Não consegui te ligar ontem. Então, é assim que Deus faz as coisas. Então, a partir de amanhã, é às 7h07 da manhã, tá? 7h07, tá bom? Quando Deus levanta uma obra, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Deus levantou o Cola na Videira. O Cola na Videira não para. O Cola na Videira, pelo contrário, ele vai fazer andar mais ainda o Cola na Videira. Então, independente se a gente vai não tá... Agora o nosso tempo vai ficar menor ainda, né? Mas os devocionais, eles não vão parar. Então, até amanhã, às 7h07 da manhã, tá bom? Certo, Bruno? Mais alguma coisa pra falar aqui? Acho que é isso. Um beijo no seu coração. Se você puder compartilhar no Mulheres de Fé, lá no grupo do Cola na Videira também, compartilhem lá, tá? Que o horário do devocional vai mudar para 7h07 da manhã e vai ser uma bênção. Final de semana o mesmo horário. Final de semana a gente
vai ser às 9. Aí a gente vai vivendo final de semana a final de semana, né? Mas a ideia é que no final de semana mantém das 9 horas, só de segunda a sexta mesmo às 7 e 7. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem muita gente que vai ser impactada às 7 e 7 da manhã, que não era impactada às 8 nem às 9 porque não conseguia entrar. Deus sabe o que faz. Tá bom? Vocês entenderam? Esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Um beijo no seu coração, tamo junto, vamos adorar a Deus agora. Nós estamos indo na igreja, eu e Bruna, Manaim, aqui em Alphaville, tá bom? Beijo no seu coração, ficar com Deus, tamo junto, colado na videira.